Então, nós vamos dar início, pessoal, mais um capítulo aqui do estudo do Pensamento e Vida, né? Que é uma cartilha que o Emmanuel nos trouxe para que a gente possa compreender com maior profundidade os motivos da nossa reencarnação. Então, um livro que a gente estudou no plano espiritual, talvez, né? Algum de nós, para que a gente se preparasse para a vida, para a reencarnação, e ele agora nos traz, então, isso pela mediunidade do Chico Xavier. Então, vamos lá. Então, no capítulo de hoje, pessoal, nós vamos estudar hábito. Olha que interessante a proposta que Emmanuel nos traz para esse momento, né? Entendermos o hábito, né? O que vem a ser isso. E se nós formos no dicionário, então hábito é uma maneira usual de ser, fazer, sentir, um costume, uma maneira permanente ou frequente de se comportar, uma ação que se repete com frequência e regularidade. Então, o hábito, em realidade, é aquilo que nos guia. Nós agimos e fazemos as coisas segundo os hábitos que temos, né? Segundo a repetição das coisas. Isso seria a compreensão da palavra hábito no dicionário. Então, como a Emmanuel conceitua, né? Agora que já estamos exatamente no capítulo do Pensamento e Vida. Então, para Emmanuel, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Olha que coisa interessante, né? Então a gente imagina que é como se fosse um caminho de reflexos mentais que nós acumulamos, né? E que nos opera uma constante indução à rotina. Então, rotina é hábito. Olha aqui pelo dicionário, né? Rotina é hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, ou itinerário habitual. Então, quando o Emmanuel escolheu essa palavra hábito, ele vai nos mostrar que, infelizmente, quando a gente vai reencarnar, a gente nos promete muita coisa, promete para os nossos familiares, promete para aqueles que nós prejudicamos, né, os espíritos que fizemos mal, que nós vamos mudar, que nós vamos fazer muita coisa. Será que a gente consegue? Uma das coisas que nos impede, às vezes, de progredirmos como desejaríamos é o hábito. Então, são reflexos mentais acumulados, né, de muito tempo. E ele nos induz à rotina, ou seja, a fazer as coisas como sempre fizemos. Aí ele comenta, herdeiro de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Então ele criou essa imagem, né? Como se fôssemos barquinhos, que o rio é quem leva, ele que nos conduz. Que rio? O rio de hábitos, né? Hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, acaba que, apesar de nossa boa intenção, se não tomarmos cuidado, quando reencarnamos, recapitulamos as experiências análogas, ou seja, semelhantes às quais já vivemos. Então, nós já vivemos, né, pessoal, infinitas vezes. E a diferença cultural que tem entre o passado e o presente, às vezes vivemos em outros planetas, não importa, mas a gente acaba recapitulando pelos hábitos, né, por essa esteira de estruturas mentais que nós temos, as mesmas coisas. E aí ele cria essa figura aqui, né, como se a gente fosse um barco, né, que a gente coloca na água e a água é que o leva, né? E nós vamos sem resistência repetindo os erros, né? Isso é que é o problema que ele vem nos alertar. Então, tentei resumir dessa forma. Reencarnamos com o propósito de mudarmos, entrando nas fileiras do bem, mas os reflexos mentais acumulados nos induzem a repetir velhos hábitos, né? Continua Emmanuel. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Eu achei essa questão bastante interessante, né? Então, nós estamos refletindo o pensamento alheio, né, de outras pessoas, pela reflexão automática. É lógico que não somos todos, existem os espíritos que já adquiriram autocontrole, né? E aqui a meditação é uma coisa importante, porque meditar é aprender a nos relacionar com o nosso próprio pensamento,
entender o que pensamos, né? Como que se a gente observasse o que a gente pensa. Então, a falta desses treinamentos faz com que muitas vezes a gente consuma por reflexo, como se fosse o espelho que reflete aquilo pelo qual ele aponta, como que se nós consumíssemos o pensamento dos outros, em vez de termos o nosso próprio pensamento. Olha que questão interessante ele nos coloca, né? E quais são as consequências disso? Nós já exageramos as nossas necessidades. Então, vou dar um exemplo, né? Só aquelas frases que a gente ouve assim: deixa de ser bobo. Se você não pegar, outro vai lá e pega. Então, são coisas que nos induzem à rotina e a gente acaba comprando, né, esses reflexos que a gente recebe das outras pessoas, né? E essas atitudes e hábitos acabam exagerando aquilo que realmente precisamos e isso nos aparta, ou seja, nos separa da simplicidade que seria muito mais fácil para erguermos uma vida melhor. Então, a gente tem uma vida que acaba sendo dificultada por essa reflexão que a gente faz, né? E aí é interessante que ele diz assim: formamos em torno delas, de quem? Dessas necessidades que nós compramos, consumimos dos pensamentos alheios, né, da sociedade, todo um sistema defensivo à base de crueldade. Olha que coisa interessante ele coloca. Então, para a gente se defender, defender esse exagero de necessidades que criamos, a gente desenvolve mecanismos de crueldade. Com esses mecanismos, então, nós ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. E aí eu destaquei 2 pontos que eu achei muito importante nessa frase de Emmanuel, que seria o exagero das nossas necessidades e os sistemas de defesa que a gente acaba desenvolvendo à base de crueldade. Então vamos entender isso, né? Então no capítulo anterior, né, prosperidade, tá tudo no site, pessoal, quem quiser depois se você achar interessante consultar, ele diz o seguinte: milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância. Isso ele tinha dito no estudo anterior. Com o mesmo empenho que antigamente se entregavam à caça e à pesca. Então ele mostrou que a gente vem sofisticando a cultura, mas fazendo as mesmas coisas, que é buscar para si posse e poder. E aí essas pessoas ferem o solo da vida com anseios do quê? De saliência individual, né? Se elas não movimentam aquilo que conseguiram nesse esforço de ter para si amparo e educação dos companheiros, ou seja, se aquilo não se reflete para o próximo, para a comunidade, para a sociedade, elas vão sofrer de retorno às ondas mentais de extravagância que emitem. Então, veja como, né, ele vem trazendo esse conceito e ele repete esse conceito ao longo dos vários estudos. Então, quando buscamos a prosperidade material, acabamos refletindo, repetindo esses hábitos, né? Desde a época que a gente era um índio lá que queria caçar e pescar. E a questão da crueldade. Então, ele diz assim, né? Isso aqui é para explicar a questão do sistema defensivo à base de crueldade. A experiência que nos é particular constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas. Então, aquilo que a gente tem como experiência é, na verdade, o reflexo repetido, como ele falou, né? Que o hábito são uma esteira de reflexos que a gente vem repetindo há milênios, né? E a nossa mente se associa a esses processos de modo quase absoluto, criando. E aí ele fala que como que ele faz essa comparação como se fosse a carapaça de uma tartaruga. Então a gente cria sistemas de defesa que no estudo passado ele comentou como se fosse a casca dessa tartaruga e se aprisiona lá dentro. E tudo isso é ilusório, né? Porque a gente exagera as nossas necessidades, a gente reflete coisas que os outros nos dizem que na verdade não são necessariamente o que procuramos. Voltando então aqui ao capítulo 20, ele nos diz assim: estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto de posse, e com o instinto de posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas.
Então, veja que coisa interessante. Então, como reflexo ou como consequência desses processos, né, então a gente cria mecanismos que vão além da cautela e da desconfiança, né? A gente estrutura isso, né, nessa nossa defesa baseada em violência, né, e vão além da justa preservação. É lógico que se preservar, né, evitar problemas, cuidar do seu corpo e ter patrimônio, isso daí faz parte, né, da lei de preservação, mas às vezes a gente exagera nessas necessidades individuais nossas e a gente se retém apaixonadamente no instinto de posse, sem querer ter. E uma vez que eu tenho esse instinto de posse, ele acaba criando os reflexos de egoísmo, orgulho, vaidade e medo. Então, as coisas mais importantes que nós temos, né, para a nossa evolução espiritual é nos livrarmos do egoísmo e do orgulho, do interesse pessoal, né? Da vaidade, ou seja, de se querer achar maior, melhor que o próximo. E o fato de eu ter isto e querer muito gera um medo. O medo que é a insegurança de perder. Aquele que não tem desejos de posse, nem vaidades, ele é livre, ele já não tem mais tanto medo, né? É isso que ele está nos explicando aqui. E com esses mecanismos a gente tenta fugir inutilmente, porque é impossível, né, as leis divinas. Caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis. Olha que interessante, como se fôssemos operários, ou seja, eu vim aqui para operar uma máquina. Mas que máquina é essa? O nosso corpo. Nós viemos aqui para operar o nosso corpo a nosso favor. E por isso que a mente, o espírito reencarnou, né? Só que aqui a gente fica distraído e infiel, né? E a gente acaba desertando dessa máquina preciosa que deve servir rigorosamente e cai sufocado ou inquieto nas engrenagens que lhe são próprias. Então ele criou essa figura, né, como que aquela pessoa que deveria comandar uma máquina cai e é esmagado nas engrenagens da máquina. Então nós nos iludimos com as sensações do corpo, nos perdemos nesse processo e acabamos querendo ter coisas materiais para o nosso corpo, para a nossa predominância, para a nossa vaidade, e a gente acaba se perdendo nisso, né? Então, o mau uso dessa oportunidade, dessa máquina, desse corpo, que é a encarnação, acaba nos trazendo prejuízos. Então, a gente veio aqui com ótimos propósitos, mas se não tomarmos cuidado e vencermos os hábitos de milênios, nós erramos novamente, né? Então, eu representei dessa forma, né? A força dos hábitos milenares, incluindo a influência dos estágios no instinto, quando a gente ainda estava no reino animal, nos induz à posse, à predominância, ao egoísmo e ao medo. E a gente, então, tem que encontrar os mecanismos de se livrar disso daí. E para nós discutirmos isso um pouco mais profundo, eu achei isso bem interessante, eu recapitulei aqui alguma coisa lá do capítulo 1, que é o espelho da vida, né? Então, no capítulo 1, ele diz assim, olha, nos seres primitivos, que seriam nos animais, a mente, que é o espelho da vida, é a mente. Ele aparece na ganga do instinto, ou seja, sob a tutela, sob o jugo, o comando do instinto. Nas almas humanas, ele surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Essa é uma frase muito bonita de Emmanuel. E nos espíritos aperfeiçoados, ou seja, os espíritos já evoluídos, a mente é um brilhante precioso a retratar a glória divina. Por isso que o espírito ele é referido como emitindo luz. Então, a gente, o espírito de luz, nós falamos, ou seja, está refletindo a glória divina. E o que nos importa somos nós, né? Que estamos aqui, ó, né? Entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, quem salteia a inteligência foi a reflexão que fizemos nesse primeiro capítulo. O arrastamento de nossas más paixões. Então, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a cobiça nos ilude. São ilusões. E a nossa mente ou a nossa inteligência fica aprisionada e ela não se manifesta. E nós temos que nos desvencilhar disso. Um exemplo a gente pode pegar no próprio Livro dos Espíritos, né? Mas antes, relembrando que nesse capítulo ele diz que isso tudo é filho do instinto de posse. E o instinto de posse é muito natural, ele veio da época que a gente era seres primitivos, animais, onde era importante ter para sobreviver e para se autoconhecer. Hoje nós estamos na era do espírito, onde nós caminhamos de nós para com o próximo, saindo de nós, indo em direção aos nossos irmãos em fraternidade.
Então, como exemplo, eu falei no Livro dos Espíritos, né, se a gente olhar a pergunta 874, Kardec pergunta o seguinte: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens entendam de maneira tão diferentes que um considere justo o que a outro parece injusto? E aí a resposta é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento. Então, vejam, é a mesma coisa. As paixões humanas, elas iludem a mente, e o julgamento é errado. A percepção é errada, é uma falta de manifestação da inteligência, né? Alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, nós temos que libertar a nossa mente dessa ilusão da matéria. Voltando aqui ao hábito, ele diz o seguinte: nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Olha que interessante. Emmanuel é um artista das palavras, né? Então, ignorância é o estado de quem não tem conhecimento. Acalentado é que embala, fazer adormecer. A gente acalenta um nenê, né? Então, a ignorância é acalentada, ou seja, nós cultivamos, nos mantemos na ignorância com todo o carinho, com todo o cuidado, a gente se mantém ignorante. Olha que coisa interessante, né? Procurando nos enganar, enganar-se a nós mesmos depois do berço. Ou seja, quando eu reencarno, a gente vem aqui na Terra, entra no processo de se auto-enganar, né? Acalentando a ignorância, para desenganar-se depois do túmulo. Então, quando a gente morre, a realidade nos aparece. A gente aprende isso no Livro dos Espíritos. Você, livre da influência da matéria, vê quem você é e não tem desculpa. Você vê o outro e não tem desculpa. Então, aí você se desengana. E aí você fica aprisionado, a mente, né, fica aprisionada no binômio ilusão-desilusão. Então, você se engana depois do berço e se desencana depois do túmulo. E se aprisiona nesse binômio ilusão-desilusão, com que podemos depender longos séculos. Olha o alerta que ele nos faz. Então, nós repetimos os mesmos erros, às vezes, várias encarnações sucessivas, começando e recomeçando a senda que lhe cabe avançar. Então, a gente precisa avançar, mas a gente sempre recomeça e não avança, né? E aí eu mostrei aqui como que se a mente iludida pela matéria aprisionasse o espírito em vez de o libertar, e ele fica preso dentro de uma caixa com os velhos hábitos de ignorância, posse, preponderância, orgulho, vaidade, né? Não será lícito, ou seja, não será justo, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. Então, rotina, que é sinônimo de hábito, não é também de todo mal. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, veja que interessante. Então, é pelo hábito, é pela rotina que nós nos levantamos no espaço e no tempo. O que isso quer dizer? Isso é bastante profundo. Isso quer dizer a imanência. Ou seja, o que está no espaço e no tempo é a matéria. A matéria que ela muda com o tempo, ela ocupa um espaço, ela é palpável. Então, nós nos levantamos imersos na matéria, né, nas reencarnações, desde que a gente era lá um princípio inteligente, depois a gente passou pelo estágio dos vegetais, pelo estágio dos animais, estamos no estágio de homens e vamos para o estágio de anjos. E com isso conquistamos os recursos que nos enobrecem a vida. Então, desse momento para baixo, essa vivência das rotinas estabelecidas no tempo e no espaço foram muito importantes, né? Então, rotina, como já falamos, é o hábito, né? Que é o título do nosso estudo de hoje, de fazer algo sempre do mesmo modo. E podemos imaginar aqui que o instinto é uma indução a uma rotina, porque o animal age instintivamente de uma forma semelhante. Então, toda aranha terá um tipo de comportamento. Toda abelha terá um tipo de comportamento, comportamentos instintivos. Então, essa rotina, esse hábito, libertando aquela mente naquele estágio evolutivo. Muito interessante. Então, no espaço e no tempo, é o que podemos conhecer. É aquilo que faz parte da nossa realidade palpável, imanente, né? A evolução, contudo, ou seja, na fase atual do princípio inteligente, onde a gente está na fase humana,
indo para a era do espírito, né, a evolução, contudo, impõe a constituição de novos costumes. Por quê? Evoluir é passar por processo gradual de transformação. Então, se eu não mudar, eu não evoluo, porque evoluir está pressuposto a questão transformar. Só que é transformar para melhor. Se eu quero fazer parte da nova planeta Terra, planeta de regeneração, se eu quero fazer parte dos espíritos bons e felizes, eu tenho que me transformar e aí eu tenho que abandonar os velhos hábitos e adquirir novos hábitos, né? E esses hábitos vão ser adquiridos pela repetição, porque os hábitos são os reflexos mentais repetidos no tempo, né, nas várias reencarnações. Então, nós vamos ter que repeti-los até que eles se identifiquem a nós mesmos, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para os símbolos mais altos da existência. Então, podemos usar esse mesmo desenho. Só que agora eu estou indo do homem para o anjo. Então, eu vou desvencilhar dos hábitos antigos e assumir o controle racional das nossas atitudes, porque nós entramos na época da fé raciocinada. Fazer porque eu tenho que fazer não basta mais, eu tenho que entender porque eu tenho que fazer, né? Então, esse é um momento da evolução onde nós vamos rever os hábitos com a iluminação da razão, né? Com a fé raciocinada. E aí nós entramos na transcendência, que é aquilo que nós podemos compreender, porque eu não vejo o Espírito. Jesus nos prometeu um reino futuro de felicidade. Eu não o vejo, eu vejo o reino atual. Se eu não me desprendo do reino atual, eu fico imerso na matéria, espaço-tempo. Então eu quero aqui e agora, eu me torno egoísta. Aí vem o medo, vaidade. Quando eu penso no futuro e entendo racionalmente que eu vou ser feliz na medida em que eu me desvencilhar da matéria, eu posso abdicar desses velhos hábitos e conquistar racionalmente os novos hábitos, né? Então eu vou desvencilhar das formas anteriores, que ele chamou de inferiores, né? Então aquilo que eu posso compreender e eu alcanço só com a mente, porque não está aqui, né? Não está na matéria. Vamos usar um exemplo de Jesus para entender a importância de nós fazermos esse movimento. Então, no Evangelho de João, né, 5, 2 a 5, diz o seguinte: Jesus estava indo para Jerusalém, então ele falou que em Jerusalém há na entrada à Porta das Ovelhas um tanque, chamado em hebreu de Betesda. Então, é a história do paralítico de Betesda, muitos conhecem, né? E neste poço sempre havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porque havia, então, esse conceito, né, essa ideia, né, de que um anjo descia de momentos a momentos e fazia a água balançar, mexia a água, remexia a água. Então, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E quando a água se agitava, o primeiro que ali descia, que entrava para tomar um banho naquela água, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E Jesus, então, estava lá no próximo ao posto de Betesda, e havia ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, tinha uma pessoa lá, né, um homem, que ele estava na beira desse poço há 38 anos, e ele ainda continuava enfermo. E eu assisti uma vez uma palestra do Divaldo Franco e ele, muito engraçado, ele falou assim, né? Gente, por que em 38 anos essa pessoa nunca teve a oportunidade de ser o primeiro a entrar na água e tomar um banho depois que a água mexeu? E ele brincou, falou assim, que se fosse ele ficaria ali bem na pontinha do tanque, a água mexia um pouco, tá, que ele se jogava, né? Então, brincando, né? E aí Jesus aparece, né, e diz a essa pessoa, Jesus vendo este deitado ali próximo do poço, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, ou seja, 38 anos, ele disse, queres ficar são? Então ele vindo que a pessoa não tomava uma atitude, ele perguntou, você quer ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque.
mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele inventou um argumento lá. Olha, é que eu não consigo andar, eu vejo que a água se agita, mas até eu chegar lá, como eu não consigo andar, o outro já vai antes. Não tem quem me ajude. Então, desculpa, né? Mas Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Então, pessoal, o hábito que nós temos, ele nos ajudou durante o período evolutivo a conquistarmos a razão, né, o conhecimento de nós mesmos, mas agora nós temos que abandonar todas essas fórmulas e partir para nossas novas fórmulas. Já faz 2000 anos que Jesus veio, então essa água desse poço, ele se agita já há 2000 anos, né? Vamos dar um pulo nisso aí, não é isso? Continuando, né? Emmanuel diz: é por esse motivo que vemos no Cristo, e ele denominou ele como divino marco da renovação humana. Então, ele veio para renovar os nossos hábitos e os nossos costumes. Então, nós temos que renovarmos seguindo a orientação de Cristo. E a gente vê nele todo um programa de transformações viscerais do espírito. Víscera é o interior, né? O que está dentro de nós. Então, ali é a transformação do nosso íntimo, do nosso âmago, né? Sem violência, porque violência é um velho hábito, é uma velha maneira. Então, ele trouxe novas maneiras. Agora, não há violência para a transformação das pessoas. Altera os padrões da moda moral que a Terra vivia há numerosos milênios. Então, há numerosos milênios, a Terra vivia uma forma, né? E agora ele propõe uma nova forma. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão, né? Então, não é 7 vezes, nem 70 vezes, é 70 vezes, 7 vezes. Então, a prática do perdão absoluto e ininterrupto. Quanto à tradição de raça, opõe a fraternidade legítima. Então, dizer que o próximo é igual a nós e que não existe diferença, porque sendo Deus o Pai de todos, todos sendo filho de Deus, somos todos iguais. Isso é a base para a fraternidade, que deve reger o nosso relacionamento. No abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças. E foi esse o primeiro grande sermão que Jesus fez, né? Foi o sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar. Eu meditando sobre isso, talvez vocês não concordem, mas eu pensei que uma forma de entender estes aflitos que sabem esperar é a expiação, né? Então, aquelas pessoas que estão purificando de crimes ou de faltas cometidas na reencarnação. E também as bem-aventuranças vêm para os justos que sabem sofrer. Então, como eles já são justos, são aqueles que já estão no meio do processo de renovação e eles já estão se submetendo a provas. Então, ele já está aferindo o conhecimento. A expiação ainda é o início do processo, é a primeira fase. A prova já é a segunda fase, onde vou aferir o meu conhecimento. Então, Cristo ele vem renovar isso. E nós, para seguirmos o Cristo, não podemos ficar igual o paralítico de Betesda, vendo a água tremer e esperando quem vai nos jogar lá. Nós temos que dar um jeito de nos jogarmos nessa água e mudar nós mesmos, né? Então, se a gente olhar na pergunta 930, né, que fala da felicidade, das infelicidades relativas, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a gente pode gozar na Terra uma felicidade completa. E ele fala que não. Por quê? Porque não é o objetivo da reencarnação a felicidade. Nós não estamos aqui de férias, a gente costuma dizer, né? Então, não é o objetivo nosso a felicidade aqui neste momento. Aqui nós estamos com oportunidade de prova ou expiação, né? Só que da nossa conduta, dos nossas atitudes, depende, né, abrandar os males e eu ser tão feliz quanto eu puder na Terra. Então, eu posso ter um bom grau de felicidade na Terra, mas não completa. E o que nós estamos fazendo na Terra são viver nossas provas e expiações. Então, se a gente vê lá no vocabulário espírita de Kardec, provas são as vicissitudes, que são, e vicissitudes a gente pensa que é sofrimento, mas não é sofrer. Vicissitude não é sofrer. Vicissitude é a sucessão de mudanças ou de alternâncias. A sequência das coisas
e a impermanência da matéria, né? Então, as vicissitudes pelas quais os espíritos passam, eles se purificam, né? Segundo como as suportam. Então, o que vale não é a coisa em si, mas é sim como eu suporto as minhas dificuldades. Então, eu começo a mudar a minha interpretação das coisas que eu recebo e tenho na minha vida. Segundo a doutrina espírita, o espírito desprendido do corpo, ou seja, antes de nascer, lá no plano espiritual, reconhecendo suas imperfeições, então livre da ignorância, né? É aquele momento de ilusão, cessou a ilusão que salteava a minha inteligência. A ilusão que me aprisionava se libertou. Estou no plano espiritual, eu vejo o que tenho de erros. E aí eu escolho eu mesmo provas, né? Por livre arbítrio. Então a gente escolheu passar, por isso que nós estamos aqui, né? E isso é o que vai ajudar no nosso adiantamento. Ou expiação. O que é expiação? Ainda pelo dicionário, lá pelo vocabulário espírita, né? Expiação é uma pena. Que seria isso? Uma sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível. Então, eu venho passar por dificuldades, né, que a gente tem, por erros que eu cometi. Então, não são coisas que me ocorrem ao acaso. É aquilo que se comenta bastante, né, uma frase que é atribuída a Chico Xavier, que eu acho muito boa, não sei se é dele mesmo, que é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente vai aprender recebendo o retorno das ondas mentais que eliminamos, se a gente falar agora numa linguagem de pensamento e vida. Nossa mente reflete vibrações negativas e elas recebem de volta. Isso que é expiação. É o momento onde a gente retoma tudo isso daí, né? E essas vicissitudes, essa alternância das coisas e das dificuldades que às vezes a gente vive, elas são ao mesmo tempo provas para o futuro e expiações para o passado. Então Deus é sábio em toda a sua justiça. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente consegue ter, por meio da fé raciocinada, a condição de nos eliminar, de eliminarmos de nós os velhos hábitos e reconstruir novos hábitos ou novos reflexos mentais para o nosso futuro, né? E aí Emmanuel continua. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, olha que interessante, que estabelece, a palavra estabelece o hábito da simplicidade. Jesus, pessoal, trouxe novos hábitos desde o momento que ele nasceu. Ele vem nos ensinando novos hábitos. Então, o hábito da simplicidade, ele foi nascer na estrebaria, lá na manjedoura, que é o lugar onde os animais comem, né? Até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade. Jesus nos perdoou e ainda se compadeceu de nós no seu momento de maior sofrimento. Então ele chegou para o discípulo e falou: mãe, esse está seu filho. Esqueci agora o nome do discípulo. Filho, acho que era, não sei se era Pedro. Falou Pedro, essa está sua mãe. Não lembro qual é o discípulo, fugiu agora. Então veja, ele, no momento da morte, ainda criava o bem. Não é isso? Então, no momento de maior sofrimento, ele exemplificou o que? A importância de termos o hábito da serenidade, da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. Então, ele viveu o pensamento e a novo paradigma, que é o quê? Aqui na Terra, gente, não dá. Você está na matéria, é muito grosseira, as coisas vão vindo, é a vicissitude. Mas a felicidade pode ser possível aqui e vai ser alcançada no momento que eu me desmaterializar, né? Então, o apostolado de Jesus é resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, se nós, pelos hábitos, vivemos o caminho de reflexos milenares do passado que nos induzem à repetição das mesmas atitudes, se estudarmos, meditarmos e vivermos no Evangelho, encontraremos reflexos de um caminho celestial para a redenção do nosso propósito, do nosso caminho e para a nossa felicidade. Exemplificando, né, a gente sabe disso aqui, olha, essa é bem conhecida, né? Jesus, né, do Evangelho de Mateus, nos diz: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra. Não se isolar, não se iludir aqui com as coisas da matéria,
onde tudo destrói, é a vicissitude, corrói. Entesourei tesouros no céu, tesouros de sentimento, de atitudes, amizades, bons pensamentos, que isso é eterno, porque isso é mente, isso é espírito, é a nossa nova vida espiritual. Pois onde está o teu tesouro está o seu coração. Que sentimento eu quero ter, né? Isso é muito importante para que a gente não caia no erro de repetir os velhos hábitos e pense nessas novas propostas que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Quando observamos, né, como ele mesmo, Emmanuel, já disse, o Sermão da Montanha, nós vemos lá, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Então ele nos disse, olha, é a boa ventura quem é pobre de espírito. Por quê? Eles terão o reino do céu, o seu reino futuro, né? Isso que é a imanência, é a vida espiritual. Bem-aventurados aqueles que estão aflitos, porque haverá consolo. Os mansos, porque herdarão a terra. Então, quem é violento, né, quer tudo para si, não respeita as leis, não respeita o próximo, não respeita a natureza, não respeita os animais, ele não é manso, ele não herdará a terra. Por quê? Porque o planeta de regeneração será dos mansos, das pessoas que querem o bem e que fazem o bem. Então, se eu quero um mundo melhor, eu não posso tentar criar esse mundo melhor na base da violência. E às vezes é difícil, porque as pessoas vêm com aqueles hábitos, como Emmanuel disse, a gente compra, reflete os hábitos coletivos sem pensar. Então as pessoas muitas vezes falam que as pessoas que têm esse tipo de atitude são bobas, né? São mansas, então elas vão ser enganadas, vão passar a perna. Então, se você perdoa e dá a oportunidade de uma pessoa fazer o bem, e ela usa aquilo contra você, te engana, não faz o bem, faz o mal, você que é bobo ou ela que é boba? Não é? Então, tem pessoas que falam isso, eu já fiz caridade, depois eu percebi que a pessoa estava me enganando. Então, aquela pessoa não estava te enganando, ela estava se enganando a ela própria. Se nós imaginarmos assim, toda vez que a gente erra, depois se arrepende, a gente faz uma prece e pede para Deus nos perdoar. Deus nos perdoa, nos dá uma nova oportunidade. Só que às vezes a gente erra de novo, não é verdade? Então eu vou dizer que Deus é bobo porque ele me deu uma oportunidade ou Deus é bom porque me deu uma oportunidade? Se Deus é bom nos renovando as oportunidades, eu tenho que fazer o mesmo. Eu tenho que renovar as oportunidades da pessoa, eu tenho que ser manso, mesmo que ela me engane. É lógico que existe um limite, existe a disciplina, existe também você não alimentar maus hábitos na pessoa. Mas o que eu quero aqui discutir é que a gente tem que se libertar de vários modelos de atitudes que não são condizentes com o planeta que queremos ou com a vida que nós queremos, né? E aí, o Sermão do Monte é bem complexo, né? Eu acho que não é nosso objetivo. Se eu gastar muito tempo aqui, eu posso atrasar o final do nosso estudo. Então, vamos continuar aqui. O Espírito de verdade é considerado Jesus. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz exemplos de novos hábitos muito importantes para a gente tentar construir na nossa vida. Então, nessa questão aqui que está no capítulo 6, do item 8, ele diz assim, do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Ou seja, ele está repetindo o sermão da montanha com outras palavras. Seu poder cobre toda a terra e ao lado de cada lágrima põe um bálsamo. Então ele mostra que Deus está conosco e nos ajudando. E aí ele diz, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua que encerra profundo ensinamento. Eu acho essa uma das lições mais significativas, sabe, do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz que a sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Esses são hábitos que, às vezes, a gente acha importante e busca seguir, né? Continuando, ele diz, possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar as dores dos sofrimentos morais, que são o quinhão aqui na Terra, por quê? Nós estamos aqui na Terra para provas e expiações. Então, começo a pensar e mudar o ponto de vista. Tomai por divisa essas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes, porque elas resumem os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Veja que não é pouco, hein? A gente tem dever de ser caridoso e humilde.
Quem resume isso? O devotamento e a abnegação. O sentimento de dever cumprido, de eu ter feito a minha parte, nos dará tranquilidade do espírito e resignação. E isso tudo, pessoal, está no Pensamento e Vida 15, que é saúde. E lá eu explorei isso para dizer que quem desenvolve os hábitos do devotamento e da abnegação cria saúde. Por quê? O próprio Espírito da Verdade nos diz: o corpo não sente o desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. E o devotamento e a abnegação, não criando força espiritual, cria inclusive saúde do corpo. Olha que coisa interessante, né? Então, são hábitos novos que o Espírito da Verdade nos convida a termos e a cultivarmos na encarnação. Voltando, né, ao Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: até agora no mundo, olha que interessante, nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Então, a nossa justiça cheira a vingança. E é interessante isso porque numa reunião de tratamento espiritual, né, de desobsessão, se você conversar, né, no diálogo com os espíritos que estão ali, né, o que nós costumamos chamar de obsessores, ou seja, aqueles que estão tentando criar alguma dificuldade para as pessoas, todos eles falam que estão fazendo justiça, mas é uma justiça sem bondade, e não existe justiça sem bondade. Tanto é que no item 13 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec classifica lá que um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom. Então, Deus é considerado justo e bom ao mesmo tempo. Kardec, na sua sabedoria, viu que não é possível você separar justiça de bondade. E ele volta nisso no livro 3º, nas leis morais do Livro dos Espíritos, que ele diz no capítulo 11, o título é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, a justiça está junto com o amor e o amor está junto com a caridade. Então, no nosso hábito antigo, a gente pensa em justiça sem amor. Então, não é justiça, né? Aquilo é vingança, né? E então, outra coisa que ele diz, que são outro hábito nosso, né? O amor sabe a egoísmo. E aí, então, né? Então, se a gente lê tudo, ele fala assim: até agora, né? Nas nossas atitudes, nossos hábitos mentais, a justiça cheira a vingança e o amor a egoísmo, pelo reflexo condicionado das nossas atitudes e refletido dos milênios que nos precederam até hoje. Então, são os hábitos que a gente condicionou nos milênios. E essa questão do amor sabe a egoísmo, eu me lembrei também do episódio 18, capítulo 18, que se chama Sociedade. Então, se a gente se lembrar, nesse capítulo, eu peguei um estudo interessante de Herculano Pires, nesse livro aqui, O Espírito e o Tempo. E, brevemente, né, então ele comenta que, primeiro, nós nos individualizamos da massa animal. Então, a gente, com os milênios na evolução do princípio inteligente, a gente era um animal, né, que andava em grupo, e aí eu me reconheci dentro do grupo como uma unidade autônoma. Então, isso foi a individualização. E no momento atual da humanidade, nós estamos terminando essa fase 2 aqui, ó, que é quando o gregarismo biológico, o fato de eu viver junto, ele é superado pelo narcisismo. Então, enquanto nos animais eu estava tentando construir a minha autoidentidade, agora eu começo a criar o narcisismo. Nós estamos no fim da fase narcisa, imagino eu, né? Esse é o meu modo de interpretar, pessoal. Pode ser que vocês não concordem. Então, no momento em que Narciso, olha que bonito fala aqui, são palavras de Herculano Pires. No momento em que ele se debruça sobre o espelho da água e aprende a se contemplar, então ele se encanta consigo mesmo, com sua beleza, e ele identifica em si suas potencialidades, seus atributos, ele descobre que ele merece a admiração dos outros. Então, o ato de Narciso gostar de si faz que ele quer que os outros gostem dele também. E aí, diz Herculano, se estabelece o vínculo social, e isso é o início de toda a sociedade. Então, a nossa vinculação na sociedade começou com egoísmo, narcisismo. Então, do momento que eu identifiquei que eu sou
e que tenho potencialidades, capacidades e eu posso, eu comecei a querer que o outro goste de mim e criei esse interesse no outro para comigo, né? E isso é uma etapa fundamental do processo de individualização espiritual e agora de socialização. Narciso, querendo que os outros gostem dele, foi o primeiro momento onde eu criei interesse no outro, o interesse egoísta, mas eu me preocupei com que o outro gostasse de mim. Qual é o momento que a gente vive hoje? O momento de Jesus. Não é? Emmanuel não falou que Jesus trouxe uma mudança visceral completa no pensamento do homem? Que Jesus falou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, agora, esse vínculo, essa situação da mente, do espírito de desenvolvimento narcísica, ou seja, de pensar em si próprio, agora ela tem que abrir. E Jesus falou: bom, você já conhece você já acha que você gosta de você, que você é importante, agora você tem que achar o outro também importante, tanto quanto você. Você vai amar o próximo como a si próprio. E essa é a mudança de hábito, de pensamento, de estrutura mental que a gente precisa desenvolver agora. Né? Então, continuando, né? Ele falou que a justiça cheira a vingança, que o amor sabe egoísmo. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento. Aqui, pessoal, nós já estamos caminhando para o finalzinho da nossa reflexão. Ele juntou vários capítulos do livro Pensamento e Vida numa frase, sabe? Então, primeiro, ele falou do egoísmo e o surgimento da sociedade, né, que eu acabei de mostrar, o capítulo 18. Agora, ele fala que hoje, para que a gente evolua, né, lembrando que Emmanuel está nos estimulando, nos ensinando a aproveitar a oportunidade da reencarnação. Esse é um curso de como tirar o máximo proveito da sua reencarnação. Ele falou, olha, somente adotando bondade e entendimento. E aí eu já lembrei do capítulo 10, que se chama Entendimento. E lá nos diz Emmanuel o seguinte: só pelo culto infatigável do entendimento pode garantir-nos, só o culto fatigável do entendimento pode garantir-nos equilíbrio indispensável ao autoburilamento. Então tem que entender o outro. Nesse capítulo, Emmanuel coloca o entendimento como uma ferramenta, ele compara ela como um arado que ara a terra. O entendimento é a ferramenta mais importante para o meu relacionamento com o próximo. Eu tenho que entender o ponto de vista dele, aceitar aquilo que ele está fazendo de livre consciência e deixar que os mecanismos naturais da vida o transformem, né? Simpatia, aí ele diz ainda no capítulo que a gente tem que, pelo entendimento, nós desenvolvemos uma simpatia que se converte em fulcro de força atrativa, coisas que a gente atrai para nós. E aí a gente exterioriza de nós o melhor e nós temos que o outro se exteriorize a boa parte, a melhor parte dele para nós. Então, com isso, eu crio uma relação de harmonia, de paz, né? Isso é muito importante, né? Para que a gente consiga criar esses novos hábitos e evoluir. Continuando, ele diz, com a obrigação de educar-nos. Então, já cai num outro capítulo de Pensamento e Vida, que é o capítulo 5, da educação, né? Então, ele falou, não podemos desconhecer, todavia, que somente tendo entendimento, né? Respeitando o próximo, usando essa ferramenta para nosso relacionamento com as pessoas e com a obrigação de nos educar. Nesse capítulo é bem interessante, que ele fala muito daquela frase de Jesus, que é que brilhe a vossa luz. Então, para que a gente faça brilhar a nossa luz, né? Então, isso é educação. E aí eu peguei um trecho aqui que eu achei mais significativo nesse capítulo 5, ele diz: cultivo da inteligência e aperfeiçoamento do campo íntimo em exaltação de conhecimento e bondade. Não é só informação técnica. Saber e virtude. Porque nós temos pessoas que têm alto cabedal de inteligência, mas não têm bondade, nem sabedoria e nem virtude. Né? Então, isso não vai ser conseguido somente à força da instrução.
que se imponha de fora para dentro na escola, mas sim a consciente adesão da vontade. E aí é o capítulo 2 de Pensamento e Vida, onde ele fala dessa força importantíssima da nossa mente, que é a vontade, né? Que, se consagrando ao bem por si própria, pode transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Aí ele continua e diz: com o dever de servir. Então, veja, entendimento, obrigação de se educar, mas educar o campo íntimo, em bondade, em brilhar a vossa luz, no bem, e o dever de servir. E esse dever de servir, ele perpassa em vários capítulos, capítulo 17, 18, 15, mas eu trouxe aqui o capítulo 7 do trabalho. Ele diz assim, né, ele separa o trabalho-ação, que é a atitude mesmo, a mecânica do trabalho, que seria o trabalho imanente no espaço e no tempo, que é aquele que transforma o ambiente, também é importante. Nós, assim, colaboramos para a evolução do planeta, a evolução das coisas, né? E ele diferencia do trabalho-serviço, que é aquele que transforma o homem, e esse é mais importante. Eu faço um trabalho que, no envolvimento dele, eu transformo o meu íntimo, né? Então, quando começamos a ajudar o próximo sem os aguilhões, ou seja, sem buscar retorno em troca, sem me preocupar em receber nada de volta, fazer porque eu acho certo, porque eu tenho prazer e porque eu estou movido por um sentimento de bondade, a gente se matricula no acrisolamento da alma, entrando em sintonia com a vida abundante, né? Então, vamos rever. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando bondade, entendimento, obrigação de educar-nos e o dever de servir, que é o bom trabalho, como hábitos automáticos no alicerce de cada dia. Esses são os novos hábitos que ele nos recomenda nesse atual estágio evolutivo, né? Nós vamos assim colaborar e com isso a gente colaborar para a segurança e felicidade de todos, que é o capítulo que a gente já até falou um pouco dele hoje, 19, que é prosperidade legítima. Então, muitas vezes a gente tem essa ilusão que prosperidade é coisas materiais, ou poder, fortuna, glória, né? Mas não é nada disso. Prosperidade, né? Emmanuel conceitua como serviço e cultura, amor e perdão. Então, quando a gente tiver esses hábitos automáticos na base de cada dia, todo dia, quando eu levanto, é isso que eu quero fazer, e a cada interação com as pessoas à minha volta, eu busco isso e coloco, exteriorizo isso na minha mente, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, né? Eu consigo, então, criar essa transformação. Ainda mesmo às custas de nosso sacrifício, né? É que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. E quando a gente pensa em sacrifício, eu me lembrei do próprio capítulo 17, que ele fala de profissão. E a verdadeira profissão, segundo Emmanuel, é aquela que reflete o bem. E como nós somos espíritos que estão aqui de passagem pela Terra, não importa se eu sou médico ou enfermeiro, né? Se eu sou escriturário ou se eu sou juiz, o que importa é o que eu faço com a minha profissão em termos de progresso geral para todas as pessoas. E aí, quando ele discutiu a profissão, no capítulo 17, ele disse assim, ó, abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, então, né, o sacrifício pela felicidade alheia sublima o espírito. Então, esse é um novo hábito que a gente pode ter. Nem sempre faz parte daquilo que os outros nos dizem, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado ao comprar um conceito que as pessoas nos dão, ao assistir uma televisão, um filme, se influenciar com aquilo, né? Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis, ou seja, na parte do meu dia, das atividades que eu tenho, onde eu não estou fazendo para ganhar dinheiro, transcendem os serviços remuneráveis, que é fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, então ela já se desvinculou disso. Não é mais Narciso. Narciso que é o próprio conforto. Foi importante? Foi uma etapa evolutiva para que a gente criasse a nossa estrutura social toda,
porque eu quero que o outro goste de mim, mas eu quero que só o outro goste de mim, eu não quero gostar do outro. Agora eu tenho que gostar do outro, Jesus, né? Então Jesus nos trouxe esse novo conceito de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente rompe esse vínculo, essa situação de preservação própria, né, pela nossa atitude, pela nossa palavra, pela nossa mente, descem os reflexos mentais das inteligências celestes. E são aquelas pessoas cujas atitudes de vida nos comovem o coração. E a comoção é tão grande que nos impulsiona a mudarmos. Ela quebra os nossos velhos hábitos e tira a ilusão que estava salteando ou iludindo a minha inteligência e faz com que aqui na Terra, durante a encarnação, eu tenha essa percepção. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Porque se eu não fizer isso, é como o Emmanuel disse, eu fico na ilusão berço, eu me iludo do berço e eu me desiludo ou volto à realidade na morte. E eu fico me iludindo e me desiludindo e neste ciclo se passam os milênios. Agora não dá mais tempo, né, pessoal? Porque a Terra ela vai ser destinada aos mansos. Então agora a gente tem que adquirir esses novos hábitos para continuar no ciclo de reencarnação na própria Terra, que é o mundo de regeneração, né? E aí Emmanuel então trouxe de uma forma muito brilhante, né, muito bonita, esse é o nosso último slide, a importância de nós repensarmos os nossos hábitos, entendermos que são estruturas mentais muito fortes, como a casca da tartaruga, que a gente se aprisiona lá dentro. No exagero dos interesses pessoais, eu crio esse sistema de defesa com base na violência. Então, para eu não me ferir, eu prefiro ferir o outro. Então, agora eu tenho que ter entendimento. Nem eu, nem o outro vamos nos ferir. Eu vou dar a ele as oportunidades que eu puder, eu vou tolerar, eu vou ter perdão, eu vou fazer tudo aquilo que Jesus nos trouxe como um novo paradigma dessa nova fase da humanidade, onde nós vamos transcendendo, né? Buscando uma vida espiritual e não uma vida material. Espero que vocês tenham achado legal, né? Foi esse o estudo de hoje aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.